E voltamos para atualizar a situação no Afeganistão. Por lá, o governo deve se render ao Talibã, que já cerca a capital do país, Cabul. Enquanto isso, diplomatas de vários países, incluindo Estados Unidos, estão sendo retirados às pressas, antes da tomada dos rebeldes. A nossa correspondente Heloísa Vilela traz mais detalhes direto de Nova York. Heloísa, bom dia para você. Ao que tudo indica, vai mesmo ocorrer essa transição de poder lá no Afeganistão. Resta saber como, né, Heloísa? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Elisa. Pois é, aparentemente a transição será pacífica, porque o Talibã cercou a capital Cabul e não atacou, enviou representantes para negociar com o governo do país uma transição pacífica de poder, evitando um derramamento de sangue e destruição de estruturas da cidade. Segundo um ministro de Estado, o presidente do país já deixou o Afeganistão e os diplomatas da Alemanha e da Holanda se transferiram para o aeroporto, estão trabalhando do aeroporto internacional de Cabul. Os canadenses já deixaram o país, os italianos estão partindo hoje. A movimentação é intensa para abandonar o país. O governo dos Estados Unidos também está retirando o seu pessoal, cerca de 4.000 pessoas que ainda permanecem no Afeganistão. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que haverá resposta e resposta firme se houver alguma interferência com o pessoal dos Estados Unidos que ainda está lá. Mas acontece que o Talibã tem o controle do país sem a menor dúvida, ninguém questiona isso. O ex-presidente Hamid Karzai disse que vai continuar no país com sua família. E os representantes do Talibã afirmam que farão um governo inclusivo, dando até direitos para as mulheres, o que é uma dúvida muito grande, porque os talibãs sempre impuseram as leis mais conservadoras, né, a Sharia, impedindo que as mulheres frequentem as escolas, a não ser para aprender a religião e que trabalhem. Então, nada disso é permitido às mulheres, mas eles estão dizendo que farão um governo inclusivo. Bem, aqui nos Estados Unidos a pressa é grande. No começo da semana passada, os agentes do Serviço de Segurança das Forças Armadas diziam que Cabul, a capital, poderia cair nas mãos do Talibã em coisa de 3 meses. Ontem já começaram a falar em dias, mas na verdade eles estavam na véspera de um cerco do qual o governo do Afeganistão aparentemente não tem como escapar. Uns moradores de Cabul dizem que a população está cansada de guerra. São 20 anos desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden, o considerado arquiteto dos ataques terroristas do 11 de setembro. O governo americano, na época, pediu ao Talibã, que controlava o país, que entregasse Osama Bin Laden. O Talibã se recusou. Então, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, derrubaram o governo dos talibãs e perseguiram Osama Bin Laden, que chegou a estar cercado nas famosas cavernas de Tora Bora e escapou do país. Bem, mas o governo americano permaneceu no país e investiu $1 trilhão na preparação do exército do Afeganistão, com armamentos e treinamento, cerca de 300 mil soldados, que teriam aparentemente condição de enfrentar os menos de 100 mil rebeldes do Talibã. Mas, ao que tudo indica, não houve essa vontade política de enfrentar os talibãs. E, na medida que eles foram avançando pelo país, o exército afegão foi se rendendo ou se retirando e deixando todo o espaço para os talibãs, que no caminho
foram conseguindo também as armas, munições e equipamentos que o governo americano havia colocado nas mãos do exército afegão, se tornando então mais preparado e mais forte. A tomada de Cabul é iminente e agora resta saber como ficarão essas negociações. Mas com a saída do presidente do Afeganistão, que já deixou o país, não existe mais nenhuma dúvida de que o atual governo do Afeganistão já está desmoronando. Nonato, Elisa. Heloísa, ouvindo todas as suas explicações, e sempre ótimas, por sinal, e vendo as imagens ao mesmo tempo, é até curioso porque mesmo que nós consigamos ver as imagens e ter acesso às informações, a gente não consegue ter ideia o que seria viver num local como esse e passar por esse tipo de situação, incluindo todos os setores da sociedade, não é, Heloísa? E aí, quando a gente vai vendo esse avanço do grupo, a preocupação, ao mesmo tempo, também vai crescendo quando a gente fala de direitos para as mulheres. Agora há pouco a gente viu uma reportagem impressionante, né? Mostrando algo que a gente, minha nossa, não consegue nem imaginar o que seria viver numa condição como essa. Você tem alguma informação do tipo, Heloísa, para explicar para a gente como deve ficar essa questão dos direitos das mulheres no país? Olha, Elisa, é muito difícil fazer uma previsão a respeito disso. A gente sabe quais são as crenças e qual é a linha que o Talibã adota, que é como ele administrava o país anteriormente. E já existem até imagens de algumas cidades no interior do país onde as mulheres estão sendo obrigadas a usar a burca novamente, que é aquela vestimenta que cobre todo o rosto e todo o corpo das mulheres. Mas existem outras perguntas também que são muito importantes e que estão no ar agora. Por exemplo, os Estados Unidos têm no país cerca de 21 mil afegãos que colaboraram com a ocupação americana durante esses anos. E são pessoas que têm suas vidas ameaçadas. E será impossível retirar do país agora todas essas pessoas. Então, ninguém sabe como elas vão ficar. Isso deixa uma questão para os Estados Unidos. O que fazem os aliados dos americanos depois que a ocupação vai embora, depois que o país diz, como Antony Blinken disse hoje, que os Estados Unidos não têm mais interesse em permanecer no Afeganistão? Qual é o legado que isso deixa para outras operações no futuro com relação a quem vai colaborar com os Estados Unidos? E a outra pergunta que me parece que o governo americano terá que responder é como que depois de 20 anos de ocupação no país, o governo parece ter sido pego de surpresa por esse avanço do Talibã, a ponto de não ter conseguido retirar o seu pessoal do país a tempo, antes que o Talibã chegasse à capital. Então, são perguntas que eu acho que ao longo da semana se apresentarão com uma certa veemência à Casa Branca.